Amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, pastor Fraga, pelas palavras carinhosas. É sempre bom ser apresentado por um amigo. Melhor ainda, estar entre amigos, e é assim que eu me sinto nessa noite. Diante desse plenário tão seleto, eu me sinto entre amigos, a família batista do Campo Carioca. Eu quero, amado presidente, pastor Sérgio Duzilek, agradecer a oportunidade, o convite, também ao nosso diretor-geral, pastor Nilton Antônio de Souza, e toda a diretoria, por esse privilégio, por esse presente, poder compartilhar a palavra de Deus nesta ocasião tão importante, nesta primeira noite de nossa Assembleia Anual da Convenção Batista Carioca. É bom ser o primeiro orador, porque se você for bem, amém. Mas se você ratear no caminho, tem mais 4 que você pode, mais 3 que você pode ouvir e salvar a semana. Então eu estou muito tranquilo nessa noite, e eu perguntei aqui aos irmãos quanto tempo eu teria para falar, me deram 1h30, que eu posso contar com a sua atenção. Eu posso ouvir o amém dos irmãos? Que amém tímidos, irmãos. Então não vou me arriscar nisso. Mas eu trago nessa noite também, como foi dito aqui pelo Fraga, um abraço da minha família, irmã Aline e meus filhos Miguel e Daniel, que não puderam estar conosco, não puderam estar comigo nessa noite, mas eu trago um abraço precioso de minha família e trago também um abraço da preciosa Igreja Batista Jardim Santíssimo, igreja que eu estou tendo o privilégio de pastorear há 5 meses. Orem por mim, porque em Penha Circular foram 17 anos. Então, agora 5 meses, uma experiência nova, uma oportunidade nova e um presente de Deus. Tem aqui 2 casais que hoje representam a nossa igreja, quero que fiquem de pé, Emildiano e Luciane, e Geraldo e Rosângela. Esses casais estão aqui hoje me dando também a alegria de sua companhia. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eles representam a nossa igreja e representam esse abraço fraterno que a Igreja Batista Jardim Santíssimo traz para toda a Convenção Batista Carioca. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Meus irmãos, o tema que me foi concedido, direcionado, é uma pergunta que se faz: para que a unidade? E desde que comecei a refletir sobre o tema e orar e pedir a Deus o direcionamento sobre o que poderia nessa noite compartilhar com os irmãos e com as irmãs, eu fiquei muito feliz porque esse tema, em uma primeira análise, em um primeiro contato, pode parecer uma pergunta retórica, pode parecer uma pergunta que nos conduz a um lugar comum, mas refletindo sobre o tema que se traduz em uma pergunta, eu comecei a lembrar das abordagens de Jesus em seu ministério. Jesus fazia perguntas. Jesus gostava de diálogos, de encontros que constantemente, continuamente, ofereciam aos seus interlocutores uma oportunidade de poder e transformação. E constantemente nós encontramos nas narrativas dos evangelhos Jesus fazendo perguntas que, em uma primeira análise, não fazem o mínimo sentido. Eu gosto sempre de lembrar quando Jesus se encontra com um cego e lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Qual o desejo de um cego se não ver? Ora, Senhor, me dê um carro, me dê uma casa muito grande. Mas as perguntas de Jesus eram pedagógicas, conduziam à reflexão, convidavam à transformação. E quando comecei a pensar nesta pergunta, que é o nosso tema nesta primeira noite, eu percebi que esta pergunta também é pedagógica. Fico feliz e parabenizo quem elaborou os temas, e especialmente este primeiro tema para esta noite. Para que unidade? E, meus irmãos, para que unidade? Em um contexto de Convenção Batista Carioca. Para que unidade quando nós pensamos em todas as nossas igrejas batistas que estão plantadas neste campo tão vasto? Estas igrejas plantadas pelo Senhor para abençoar o povo carioca, o povo do Rio de Janeiro, um povo bonito, um povo bem malhado, corado, um povo que gosta de praia, um povo alegre, um povo que sorri, um povo que abraça, mas um povo tão sofrido. Para que unidade em um contexto de uma igreja plantada nesse cenário?
E para essa noite clássica, pensando nesta pergunta tão pedagógica, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em dois textos que para nós são profundamente conhecidos, são clássicos e nós os revisitaremos. O primeiro deles está em Atos 2, Atos 2, versículo 42. Abra sua Bíblia nessa noite. Atos capítulo 2, versículo 42. E depois, Atos 4, a partir do verso 32. Mas, primeiramente, abra em Atos, capítulo 2, a partir do verso 42. Mesmo sentados como os irmãos estão, vamos ler a palavra de Deus. O texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vire uma página apenas, Atos capítulo 4, verso 32, e nesse trecho nós temos também a nossa divisa para esta nossa assembleia. Atos 4, 32 diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Até aqui, meu querido, minha querida, que o Senhor nos abençoe nesses próximos minutos, quando juntos refletiremos sobre a palavra do nosso Deus. Para que unidade? Como disse anteriormente, uma pergunta que nos conduz a uma reflexão necessária. Necessária em um tempo, como foi cantado aqui, nós temos uma missão diante de nós. Há uma expectativa, há um clamor das pessoas, há um clamor do mundo, há um clamor da sociedade por ouvir, por receber, por perceber uma igreja que manifeste algumas características e algumas prerrogativas que historicamente, culturalmente, biblicamente, deveriam ser comuns. Mas, meus irmãos, vivemos um tempo que a igreja do Senhor tem vivido um momento de alguns desencontros históricos. Nós estamos e nós somos uma geração que gradativamente, paulatinamente, nos despedimos de uma pandemia. E quando achamos que tudo ia correr bem, que agora a humanidade tomaria um novo rumo, novos caminhos, novas reflexões seriam feitas e novos rumos seriam tomados, nós acordamos, e já estamos há mais de 2 meses, sob os efeitos de uma guerra, uma possibilidade de uma guerra que toque muitas ou todas as nações. Temos orado pela paz no mundo, e, meus irmãos, o que Deus pode fazer nesse tempo, por intermédio de nós, sua igreja, por nosso intermédio? O que o povo carioca pode esperar das igrejas batistas que aqui foram plantadas? Quando leio esses 2 textos que propus aos irmãos, meu coração se enche de alegria, porque alguns consideram o quadro, a foto, e se você, como eu, é um pouco mais clássico, quando alguns olham para esse retrato, antigamente se dizia retrato, e hoje não mais. Mas, meus irmãos, quando olhamos para esse quadro, alguns consideram uma utopia. É uma possibilidade distante.
Alguns chamam este quadro pintado em Atos 2:42 e Atos 4, a partir do verso 32, como uma realidade utópica. Mas eu compartilho com os irmãos nesta noite, com toda a sinceridade do meu coração, que ao ler esse texto, em meu coração, estas verdades bíblicas nos conduzem ao ideal de Deus para a sua igreja, ao ideal de Deus para as igrejas pastoreadas por tantos colegas, tantos líderes que aqui estão nesta noite. É o sonho de Deus para as nossas igrejas no campo carioca. É o sonho de Deus para a nossa ação conjunta como Convenção Batista Carioca, porque eu creio profundamente, meus irmãos, amada diretoria, que Deus nos plantou neste lugar, nesta terra, neste solo, para sermos bênção do Senhor, instrumentos nas mãos de Deus para a salvação de vidas, para o resgate de vidas, para a reconciliação de pessoas com o nosso Deus em Cristo Jesus. Você crê nisso? Eu posso ouvir o teu amém nessa noite? Louvado seja o Senhor. Mas todas estas questões aqui tratadas, estes traços neste quadro lindo pintado pelo autor bíblico em Atos 2 e Atos 4, só são possíveis de serem vividos e alcançados quando nós encarnamos profunda e radicalmente a unidade. E a unidade é um milagre, meus irmãos e minhas irmãs, porque nós somos chamados à unidade, e você ouviu isso várias vezes. Se você foi criado no Evangelho, nasceu no Evangelho, você ouviu isso várias vezes, nós somos chamados a encarnar a unidade em meio à diversidade. Quando percebo este auditório seleto, nesta primeira noite de Convenção Batista Carioca, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, temos histórias diferentes, raízes familiares diferentes, percepção de mundo, cosmovisão diferente, mas nós ainda assim somos convidados no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente em nós para que encarnemos esta unidade. Nós somos então desafiados a vivermos esta unidade, porque é na unidade do corpo de Cristo que a glória de Deus é manifesta. E então, tentando construir algumas reflexões, meus irmãos e minhas irmãs, para esta pergunta, algumas possíveis respostas para esta pergunta que nos foi feita. Hoje, esta pergunta está sendo feita a cada um de nós. Para que unidade? Nós vivemos um tempo, meus irmãos, de tamanho isolamento, egoísmo, egocentrismo. Algumas pessoas têm optado por uma vida mais solitária. E não há problema na solitude quando é um caminho de crescimento na espiritualidade. Mas a solidão é diferente. E é uma possibilidade de alma muito perigosa. Os tristes abraçam a solidão. Os deprimidos abraçam a solidão. E, meus amados e minhas amadas, quando pensamos na igreja do Senhor, nós somos convidados a mergulhar, a viver a unidade. Porque, a despeito de nossas diferenças, a despeito de nossas incongruências, a despeito de nossas opiniões divergentes, nós podemos viver sim em amor. Nós podemos viver sim em respeito e cuidado mútuo. Nós podemos viver sim nesta santa unidade movida e guiada pelo Espírito Santo. E para que unidade? A primeira reflexão que veio à minha mente, à minha alma, é que para que todos saibam que a ausência da unidade é marca irrefutável que nos afastamos do ideal de Deus. Para que a unidade? Para que a unidade é tão necessária? Para que nós, meus irmãos, e todos que estão ao nosso redor saibam, e hoje reflitamos sobre isso juntos. Se há uma ausência de unidade, isto significa uma marca irrefutável, indiscutível, de que nós nos afastamos do ideal de Deus, como igreja, como corpo de Cristo e como denominação. No coração de Deus, na mente de Deus, e segundo a sua palavra revelada, exposta, registrada, a igreja não existe de forma saudável, bíblica,
fora do ambiente da unidade. Sem unidade, meus irmãos e minhas irmãs, nós, como igrejas, nós, como denominação, nos tornamos qualquer outra coisa, mas não uma igreja genuína que manifeste a glória e o amor de Deus e que aponte para o reino de Deus, manifestando hoje a beleza de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos neste tempo e nesta noite, como igrejas batistas no campo carioca, precisamos nesta noite, como crentes, como cristãos de confissão batista, como Convenção Batista Carioca, precisamos refletir, meus irmãos, sobre como está a saúde, o nível da nossa unidade. Teremos alguns dias de assembleia. Nos encontraremos aqui, a partir desta noite, para alguns encontros, para algumas deliberações, para relatórios, discussões. Eu me lembro de um tempo, meus irmãos, que havia uma frase de efeito entre nós: assembleia boa é aquela que pega fogo. Vocês lembram disso? Já viveram alguma dessas? Assembleia boa é aquela que é intensa. Mas, meus amados e minhas amadas, nós precisamos entender, e especialmente nesse tempo de Convenção Batista Carioca, refletir que as nossas inter-relações, o modo como nós nos tratamos, nos encontramos, a alegria de estarmos aqui, meus irmãos, esta noite é uma celebração solene. Amém ou não? Estamos alegres por estarmos aqui, queridos? Sim ou não, gente? Meu Deus. Deus está presente aqui. Toda esta assembleia, meu amado e minha amada, é um culto, um encontro de celebração ao nosso Deus. E desde esta primeira noite até o final, o nome de Jesus tem que ser glorificado. E a nossa unidade precisa ressoar aqui na abolição e em todos os cantos do Rio de Janeiro. Quando a igreja, meus irmãos e minhas irmãs, quando o povo de Deus, quando a denominação batista, no contexto carioca, começa a perceber que a unidade está fragilizada, é preciso que o sinal de alerta se ligue. Que nós, então, abracemos um caminho de retorno às nossas origens, à vontade do Cristo revelada em sua palavra, ao ideal de Deus para a sua igreja, para as igrejas locais aqui representadas e para a nossa tão amada Convenção Batista Carioca. Eu tive a honra de ser, como o Fraga disse, eleito na última terça-feira para um mandato de 2 anos como presidente dos pastores batistas cariocas. Meus irmãos, eu me sinto privilegiado e para mim é uma oportunidade de servir, porque liderança é serviço. Líder não é chefe, líder não é dono, líder não detém o poder. O modelo de liderança de Jesus é a liderança servidora. E aqui hoje há um encontro de muitos servos e servas de Deus, apaixonados pelo corpo de Cristo, que querem ganhar vidas para Jesus, fazendo novos discípulos. E só há um caminho para isto, o caminho da liderança servidora. E naquela noite, há uma semana atrás, eu disse aos pastores e líderes, pastores, pastoras e líderes que ali estavam, a palavra de ordem, nesse tempo, para a nossa ordem dos pastores, é conciliação. Precisamos nos aproximar, precisamos de novo nos olhar nos olhos e retornarmos a uma possibilidade de um diálogo saudável, edificante e abençoador. Eu tenho certeza que o povo de Deus me entende e concorda comigo nesta noite. Quando a igreja, quando a denominação começam a se afastar de uma realidade de unidade, é porque, meus irmãos, isto nos mostra que nós nos afastamos do ideal de Deus, da vontade de Deus, para nós como igreja, para nós como denominação. Quando lemos as palavras de Jesus em João 17, os versículos 21 a 23, ele fala sobre isso. Queria muito que você abrisse esse texto comigo rapidamente e você relembrasse as palavras do Senhor Jesus em João 17,
Talvez você saiba de cor esta oração. Eu gosto de estudar as orações no contexto bíblico, mas lá em João 17, Jesus ora pelos seus discípulos, aqueles e estes que aqui estão. E a partir do verso 21, ele diz as seguintes palavras: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse trecho da oração dita sacerdotal de Jesus revela uma verdade tremenda. Deus é família. A Trindade é uma família. E quando nós somos salvos, meus irmãos, nós somos inseridos na família da Trindade. A igreja é a extensão e a manifestação histórica desta família da Trindade. E é exemplo do que acontece na Trindade. Se há essa unidade perfeita e plena, essa eterna harmonia, também entre nós, igrejas no campo carioca, também entre nós, Convenção Batista Carioca, esta unidade tem que ser vivida, tem que ser preservada, tem que ser perseguida, tem que ser construída ou, quem sabe, reconstruída. E eu louvo a Deus porque você está aqui nesse tempo e a nossa convenção neste tempo nos convidou para esta reflexão contínua sobre unidade. Mas uma segunda resposta que veio ao meu coração quando pensava sobre esta pergunta: para que unidade? Qual é a finalidade? Qual é a urgência desta unidade? Para que o Rio de Janeiro conheça uma igreja e também uma Convenção Batista Carioca, que manifeste o poder e graça de Deus neste tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, o campo carioca, o nosso povo, precisa de uma igreja poderosa em Deus. Amém ou não, irmãos? Amém. O mundo está nos olhando, o mundo está contemplando a igreja. Você não está passando despercebido. As pessoas sabem que você é crente, as pessoas sabem que você é pastor, as pessoas sabem que você exerce algum tipo de liderança, e nós estamos na era da exposição. A maioria aqui tem suas redes sociais, suas mídias sociais, e fora isto, nós vivemos em sociedade. As pessoas estão nos observando. Quando olhamos para os textos de Atos 2 e Atos 4, nós vemos uma comunidade nascente, uma comunidade de fé nascente em Jerusalém, que manifestava de forma abundante, intensa, o poder e a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido, querida, o que as pessoas estão vendo quando olham para você? O que as pessoas estão vendo quando olham para as nossas igrejas? Algumas igrejas centenárias no campo carioca, outras com mais tenra idade. O que os nossos vizinhos, os bairros nos quais estamos plantados, o que essas pessoas estão vendo quando olham para as nossas igrejas? Quando olham para a nossa liderança, nós que somos pastores e líderes, nunca como antes, nunca como em nosso tempo, as pessoas precisaram tanto de um toque de poder, de um toque de graça e de uma oportunidade de olharem para o povo de Deus e verem resposta do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja é o corpo de Cristo. E eu sempre vou me lembrar de Pedro e João subindo ao templo. E Pedro diz: olhe para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E nós estamos em meio a uma geração, irmãos, prostrada, estamos em meio a uma geração sofrida, famílias que viveram perdas, pessoas que perderam entes queridos,
pessoas que estão ávidas por uma palavra de esperança, e talvez a pergunta que eu fiz seja, mais uma vez, necessária: o que o campo carioca está vendo, percebendo e recebendo quando olha para as nossas igrejas, para a igreja que eu pastoreio, para a igreja que você pastoreia? Quando os nossos queridos amigos, amados dessa terra tão bonita, de gente bronzeada e bem-humorada, olha para a nossa denominação, o que estão vendo? Quando eu olho para o texto de Atos 2:42 e Atos 4:32, eu vejo uma geração que na igreja nascente via o poder de Deus. Nesse tempo, irmãos, o mundo e o campo carioca precisam ser tocados por uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que caminha em unidade, e não há manifestação do poder de Deus. Não há graça que flui abundantemente se o povo de Deus não estiver unido, coeso, vivendo em unidade. Que essa palavra hoje nos toque e nos desafie. Mas também, em um terceiro momento, refletindo sobre esta pergunta: para que unidade? A terceira resposta que veio ao meu coração como uma sugestão e um convite para reflexão é a seguinte: para que o Rio de Janeiro conheça uma igreja simpática e empática, e de forma alguma apática. O Rio de Janeiro precisa de uma igreja nos moldes desta revelada a nós nos textos de Atos 2 e Atos 4. Uma igreja simpática. O texto diz que na ação de Jesus no meio da igreja, o texto nos diz que em meio à unidade do povo de Deus, o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Aquela comunidade, aquelas pessoas tocavam o coração da comunidade. Não cresciam por métodos, não cresciam, meus irmãos, por quaisquer outros caminhos, mas cresciam pela ação de Deus no seio de sua igreja. Nós estamos em um tempo desafiador para as nossas igrejas no campo carioca. Talvez, meus irmãos, e uma reflexão que eu tenho proposto no ambiente da ordem e também no nosso Conselho Geral da Convenção Batista Carioca, talvez nossa necessidade hoje não seja tanto plantar novas igrejas. Que isso, pastor? Que palavra é esta? Mas revitalizar as que já existem. Meus amados e minhas amadas, das tantas e muitas igrejas no campo carioca, quantas delas estão combalidas? E eu louvo a Deus porque nossa convenção tem vivido e tem construído caminhos de apoio, projetos para apoiar as igrejas locais. E meus amados e minhas amadas, a necessidade, a demanda que está diante de nós é muito grande. Eu creio profundamente que cada igreja, estabelecida em cada um dos bairros, das comunidades do Rio de Janeiro, são presentes de Deus para o povo carioca. Você entende isso? A tua igreja é um presente de Deus para o bairro no qual ela está plantada. A tua liderança, meu irmão, minha irmã, meu pastor, minha pastora, meu líder, é um presente de Deus, ou deveria ser, para a comunidade onde você está inserido. O mundo está precisando de uma igreja simpática e de uma igreja empática. Simpática por quê? Porque eu não sei qual foi o ponto de nossa caminhada, nossa trajetória. Nós construímos um pensamento de que para sermos discípulos e discípulas de Jesus, teríamos que nos tornar pessoas difíceis, inacessíveis, em alguns momentos até insuportáveis, por conta de uma confissão de fé. E conversão, meus irmãos, é metanoia, é expansão de mente. O Evangelho não nos fecha para as pessoas. O Evangelho nos conduz em direção ao outro. Porque Deus ama o homem, Deus ama a humanidade, Deus ama pessoas, Deus ama a gente, Deus não ama estruturas.
E meus queridos e minhas queridas, nós como igrejas plantadas no campo carioca, precisamos despertar para a necessidade de sermos uma igreja simpática e empática. Simpática porque é acessível. Simpática porque é uma frase que está na moda. Relevante. E o que é relevância? Relevância é quando nós, nesse tempo, cumprimos a missão que Deus nos deu para essa geração, respondendo às perguntas que essa geração está fazendo, atendendo aos clamores que estão no povo do nosso tempo, no coração do povo do nosso tempo. Estamos discutindo, irmãos, situações que eram convenientes e relevantes há 20 anos atrás, 30 anos atrás. As demandas são outras. Os desafios mudaram, cresceram, e a igreja precisa estar atenta à situação na qual está inserida, ao mundo no qual estamos vivendo. O mundo mudou, irmãos, e nós não iremos prostituir a mensagem, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é viva e eficaz. Não mudará, nunca mudará. Mas nós precisamos, queridos e queridas, encontrar caminhos e ressignificar nossas ações em direção à geração que está diante de nós. Não nos tornarmos uma igreja intragável, bélica, bruta, empedernida, inacessível, mas nos tornarmos uma comunidade, um povo que exala a graça e a misericórdia do nosso Deus. Igrejas, uma convenção, uma denominação que proclame o evangelho genuíno de Jesus, que não é complacente com o pecado. Nós não estamos aqui alargando as portas. A porta ainda é estreita. E sempre será, meus irmãos. A porta de entrada para o reino de Deus ainda é e sempre será o arrependimento, o novo nascimento. Não estamos aqui barateando a mensagem da cruz, do evangelho de Jesus, mas estamos convidados pelo Espírito a repensar as nossas abordagens. O tipo de crentes que somos, o tipo de igrejas que nós nos tornamos. Igrejas simpáticas e também empáticas, porque estamos em meio a uma geração que está sofrendo. E nós, irmãos, nós temos a tendência, me permitam algumas reflexões, nós olhamos com muito carinho, hoje, o fenômeno que chamamos de mega churches, as grandes igrejas. Eu não sei em que momento da nossa história pertencer a uma igreja se tornou o resultado de uma escolha meramente humana. Eu me lembro de um tempo que os crentes perguntavam ao Senhor onde eles deveriam congregar e como poderiam ser úteis nas mãos de Deus através daquela comunidade. Mas hoje os crentes escolhem igrejas sem ar-condicionado, os bancos são acolchoados, a qualidade da música. Onde foi que nos perdemos, irmãos? E eu quero nessa noite me lembrar, não das mega churches, das mega igrejas, mas das pequenas igrejas. Talvez nesta noite aqui, nesse plenário, eu fale com vários colegas que trabalham semana após semana, dia após dia, em igrejas pequenas, plantadas em comunidades perigosas do Rio de Janeiro, homens e mulheres de valor, pela vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a transformação que a igreja produz em uma sociedade não vem somente das mega churches, mas em muito através dos pequenos trabalhos, das pequenas congregações, irmãos e irmãs que na simplicidade de sua formação cultural, talvez, mas do poder do Espírito Santo, tocam vidas, proclamam o Evangelho. Igrejas empáticas, que matam a fome, porque não adianta dar uma Bíblia bonita, de capa dura, para quem está faminto, irmãos. O texto que nós lemos em Atos 2 e Atos 4 nos mostram uma igreja empática. Eu não estou aqui nesta noite preocupado com interpretações sobre
que eu esteja possivelmente falando de ideologias, longe de mim, eu não preciso de ideologias políticas ou quaisquer que sejam. Eu tenho o Evangelho de Jesus e o Evangelho me basta. O Evangelho nos basta, igreja. E o Evangelho nos diz que Jesus salva e Jesus resgata a dignidade humana através de nossas igrejas, sejam elas com grandes estruturas ou com pequenas estruturas. Nesse campo carioca combalido, as pessoas precisam ter acesso de novo ao alimento, à dignidade, à formação profissional, sim, porque onde, meus irmãos, o poder temporal não chega ou falha, a comunidade do reino de Deus, chamada igreja, se manifesta e toca e manifesta a graça de Jesus. Conheço pessoas que foram resgatadas do tráfico através de ações contundentes das igrejas, pequenas igrejas e grandes também. Uma igreja simpática e também empática, que sinta a dor, que abrace o sofrido, que esteja de fato de portas abertas para receber as pessoas como elas precisam chegar, porque este lugar e as nossas igrejas ainda são e sempre serão casa do Pai, casa de oração, Betesda, lugar de misericórdia. E eu oro para que não falte misericórdia nas casas de misericórdia plantadas no Rio de Janeiro. Uma igreja simpática, empática e jamais apática. Há muito o que fazer, irmão. Há muito o que fazer. A necessidade é muito grande. Eu gosto quando Paulo Mazzoni, uma vez ouvindo essa frase, ela tocou a minha alma. Toda vocação nasce de uma necessidade. A minha vocação e a tua vocação são respostas de Deus para as necessidades do homem do nosso tempo. Nós não fomos chamados, irmãos e irmãs, para simplesmente lustrar as estruturas internas de nossas igrejas, mas para explodir e avançar e conquistar pessoas, tocando-as com o Evangelho, tocando-as com a graça e restaurando a dignidade humana. A igreja, sim, é um lugar onde o analfabeto aprende a ler. A igreja, sim, é um lugar onde o faminto recebe alimento e condições de conquistar o seu alimento. A igreja, sim, é um lugar onde todos têm tudo em comum. Na igreja, meus irmãos, não é espaço e lugar para o branco ou o negro, o rico ou o pobre, o pós-doc e o analfabeto. Todos somos iguais, pareados pela graça e pelo sangue de Jesus. E não podemos perder isso de vista, meus irmãos e minhas irmãs. Por fim, pois eu disse que seria 1h30, mas eu agradeço a tua paciência até aqui. Para que a unidade, para que os inimigos da unidade sejam extirpados, aniquilados de nosso meio, e nós não percamos a oportunidade histórica de sinalizar o reino de Deus hoje, aqui e agora. Se a nossa unidade for tocada pela falência, se nós perdermos a visão de unidade, terrivelmente, meus irmãos, viveremos a consequência de perdermos o trem da história. O trem da história está passando. Meus irmãos e minhas irmãs, um colega pastor, e por isso que é complicado ter colega pastor, ele chegou aqui e falou comigo, Medeiros, está ali, eu conto o pecado e falo o autor. Ele falou, eu conheci você pela sua careca. Eu já tive cabelos, irmãos. Teve um tempo que eu tive cabelos, e eu hoje fui aparar as minhas medeixas, Sérgio. E eu sou míope, eu tirei o óculos, e quando eu coloquei o óculos de novo, eu falei, rapaz, o que você fez? Você raspou demais. Onde tem pouco não pode raspar muito. Aconteceu hoje, Ludovico. O tempo está passando para todos nós, irmãos. Outrora, nós éramos a juventude batista carioca. Agora somos eternamente jovens. Glória a Deus.
Mas há um trem passando, um trem da história, e nós não podemos perder esse time, essa percepção. E quando, meus irmãos e minhas irmãs, nós perdemos o sentimento e a necessidade da unidade, nós corremos o sério risco de perdermos a oportunidade de hoje, agora, sinalizarmos o reino de Deus. E nós temos que aniquilar de nossas igrejas, nós temos que aniquilar de nossa Convenção Batista Carioca, de nossas estruturas, todos os inimigos, todos os perigos para a nossa unidade. E me impressiona o fato, irmãos, e a amada diretoria, eu quero caminhar para o fim com essa afirmativa, quando lia e era impactado pelo texto de Atos 4, 32 a 36, e quando chegamos no texto de Atos 5, de 1 a 16, nós vemos a igreja nascente em Jerusalém vivendo um grande drama e um grande problema e uma grande tensão. E ali sinaliza-se para nós um levante, uma manifestação dos inimigos da unidade, porque é um casal vendo todo o ambiente bonito da igreja, toda a ação simpática e empática da igreja, um casal vendo a manifestação do poder de Jesus Cristo por meio de seu povo, um casal diz, eu quero também uma posição de proeminência. Eu quero também, de alguma forma, ter acesso a esse poder e ter uma possibilidade de destaque. Nós conhecemos bem a história de Ananias e Safira. E conhecemos também o seu fim. O comportamento, a atitude, as decisões deste casal representam e precisam nos tocar em relação a alguns inimigos de nossa unidade. Porque, amados e amadas, crentes batistas cariocas, quando estamos reunidos em nossas igrejas, ou quando estamos reunidos em nossa convenção, em nossas assembleias, nós precisamos fechar as portas para esses inimigos. Eu oro, eu clamo, eu sonho, eu suplico para que esse ambiente seja um ambiente de cooperação genuína, para que as disputas meras e tacanhas, disputas pelo poder, sejam abandonadas, aniquiladas. Ananias e Safira desejaram uma posição e uma proeminência, não pela manifestação do poder de Deus em suas vidas, porque quando o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, o nosso nome desaparece e o nome de Jesus é glorificado. Mas talvez eles quisessem um lugarzinho na história. Falamos hoje muito sobre legado, mas será que estamos desejando legado ou queremos que o nosso nome seja eternizado? Será que nós queremos um busto na porta da igreja que pastoreamos? Será que nós de verdade, irmãos, queremos uma placa naquele hall da fama, naquela parede do eu me amo? Não sei se você tem uma parede do eu me amo, onde ali estão todos os diplomas, e é bom que nós tenhamos diplomas e estudemos cada vez mais, mas que não esqueçamos de onde o Senhor nos tirou, de quem somos de verdade, e se nós sabemos alguma coisa hoje, nós sabemos pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós não passamos, todos nós que aqui estamos, não passamos de vasos de barro nas mãos do oleiro. A glória é dele, o louvor é dele. E a honra da minha vida, a honra da tua vida, é que o poder de Jesus seja manifesto na tua história. Porque o teu lugar de galardão não é nesse mundo, é na Jerusalém celestial. Não chegamos em casa ainda, irmãos. E enquanto estivermos aqui peregrinando, nós somos chamados nesse tempo para vivermos a unidade, para permitirmos que a glória de Deus seja manifesta através de nós. Que nesse tempo nós rompamos, nós extirpemos de nosso meio, aniquilemos os inimigos da nossa unidade, as disputas internas, os jogos
nos bastidores. Eu sei que isso não acontece em nosso meio, nem em nossas igrejas. Amém ou não? Eu entendi o teu amém. Que não enxerguemos pessoas como degraus para a nossa ascensão política, denominacional. Pessoas não são degraus. Pessoas são presentes de Deus para nós. Oportunidades para servirmos, abençoarmos e sermos abençoados. Meus irmãos, para que unidade? Porque não existe igreja sem unidade. Igreja saudável não existe. Para que unidade? Porque não existe denominação saudável sem unidade. Para que unidade? Porque apenas, tão somente, na nossa unidade, é que o nome de Jesus é glorificado. Para que unidade? Porque tão somente através da unidade do corpo de Cristo, o mundo irá conhecer o amor de Jesus e o poder transformador do Evangelho. Que nessa noite nós saiamos deste lugar entendendo que a unidade é necessária, urgente, em nossas igrejas que estão plantadas no Campo Carioca e em nossa Convenção Batista Carioca. É tempo de conciliação, é tempo de reencontros, é tempo de construção através de muitas mãos, é tempo de unidade. Para que unidade? Para que o nosso povo carioca conheça o poder de Deus através da Convenção Batista Carioca e através das igrejas plantadas no Campo Carioca. O teu bairro precisa conhecer o poder de Deus. A tua comunidade precisa conhecer o poder de Deus. Para que unidade? Para que sejamos hoje uma igreja simpática, acessível, atenta, abençoadora e empática, acolhedora. Que seja um lugar realmente de cura, graça e resgate da dignidade humana. Que não falte misericórdia em Betesda, que não falte misericórdia na casa de misericórdia. Para que unidade? Para que nesse tempo e nesses dias de assembleia, Jesus seja exaltado através de cada canção entoada a Ele, através de cada oração dirigida a Ele, mas também através de cada processo deliberativo que nós viveremos. Que em tudo e em todos o nome de Jesus seja glorificado e o bom perfume da nossa unidade exale neste lugar, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe nossas vidas. Irmão presidente, amada mesa diretora, eu agradeço esta linda oportunidade e agradeço a tua paciência em estar comigo até aqui neste momento. Será que podemos orar nesta noite? Você pode ficar de pé no lugar onde você está?